Desde que a temática de super-heróis se tornou extremamente popular, sobretudo nos cinemas, críticas das mais diversas fontes emergiram na tentativa de questionar ou mesmo invalidar os valores artísticos das obras voltadas ao tema, além de usar essas produções para colocar mais lenha na fogueira para o já antigo debate acerca da divisão entre o chamado cinema arte e cinema blockbuster. As discussões levantaram diversos argumentos, alguns válidos, outros nem tanto, como por exemplo, se os filmes de super-heróis estariam destruindo a conexão emocional entre o público e a obra, se estavam retirando o espaço comercial de obras de baixo orçamento ou independentes, ou se os constantes lançamentos vindos da DC, e principalmente da Marvel, estavam acabando com a liberdade criativa dos realizadores, priorizando a construção de universos cinematográficos lucrativos em detrimento da visão e autoridade dos diretores e roteiristas envolvidos em tais projetos. A gota d'água veio quando o aclamado diretor de cinema Martin Scorsese não apenas afirmou que não gostava das produções da Marvel, como também argumentou que elas, como um todo, não eram cinema, sendo mais equivalentes a parques de diversão. Embora filmes como O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Homem-Aranha 2, Soldado Invernal e Coringa existam para provar que é possível criar obras de qualidade, mesmo dentro de um subgênero repleto de fórmulas e clichês, a saturação dos super-heróis tem tornado os argumentos de Scorsese ainda mais verídicos do que se poderia imaginar, principalmente diante da catastrófica queda da qualidade nas mais recentes produções voltadas ao tema, novamente destacando a fase atual da Marvel. Tendo sido capaz de redefinir o blockbuster em meados dos anos 2000, a Marvel Studios e a sua atual proprietária, a Disney, têm jogado fora uma década de planejamento e prestígio obtidos com o MCU em prol de lançamentos sucessivos e produções para o cinema, TV e demais mídias, na tentativa de extrair até a última gota de sangue de sua franquia bilionária, ao mesmo tempo em que esgota até a última centelha de boa vontade do seu público-alvo. Os lançamentos equivocados de Viúva Negra e Homem-Formiga Quantumania, somado a projetos medíocres ou mesmo aquém das expectativas como Doutor Estranho 2, Eternos, Miss Marvel, Falcão e o Soldado Invernal, tornaram a fase 4 um momento do MCU onde obras de qualidade genuína se tornaram exceção e não a regra. Porém, nenhuma produção atingiu tamanho nível de rejeição e controvérsia quanto uma série de TV lançada para o serviço de streaming da Disney+, que traria o protagonismo a uma das personagens mais diferenciadas e aclamadas do panteão B da Marvel, She-Hulk, Attorney at Law. Traçando um caminho menos trágico e menos bem-humorado em relação à sua contraparte, o Hulk, She-Hulk seguiu os passos de personagens como Deadpool e o Lobo, ao constantemente quebrar a quarta parede nas mídias em que participou, mas ainda sendo uma super-heroína que usa seus poderes e sagacidade para fazer o bem, e com o adicional de controlar melhor a sua raiva e reter a personalidade de seu alter ego, a advogada Jennifer Walters, enquanto transformada. Fazendo sua estreia em live action nessa série de 9 episódios da primeira temporada, She-Hulk não apenas foi desenvolvida para aumentar o panteão de heróis que compõem o MCU, como também para conferir maior representatividade para o público feminino, que apesar de já não ser apresentado ótimas heroínas e vilãs, ainda são inegavelmente uma minoria. Enquanto as coisas para She-Hulk começam a desandar já em seus materiais promocionais, onde a falta de esmero e acabamento nos efeitos visuais para construir a personagem causaram uma péssima impressão inicial no público. Com promessas e melhorias pela Marvel, a série enfim teve sua estreia sob o comando de sua criadora, Jessica Gao, e apesar da boa recepção da crítica, a opinião dos espectadores não poderia ter sido mais dividida. Enquanto os críticos aprovaram um tom mais leve, sarcástico e metalinguístico da série, além de seu evidente papel social para o ramo do entretenimento, o público, em especial os fãs de longa data, não aprovaram a personalidade da protagonista, o excesso de humor, a descaracterização de personagens conhecidos do MCU, os valores de produção precários e principalmente os rumos tomados pelo final, que podem ser definidos como inesperados, para dizer o mínimo. Embora exista algum mérito na postura da Disney diante das críticas, é fato que, da mesma forma que vem acontecendo com a sua segunda grande franquia, Star Wars, a imprensa e a mídia optam por acusar as denúncias dos fãs como demonstrações de pensamentos puristas, fanáticos e partindo para uma discussão mais polêmica, como frutos de machismo e até misoginia. Independente de qual lado esteja dotado de maior razão, não há como negar que She-Hulk, Attorney at Law, foi mais uma prova da falta de foco e propósito da fase atual da Marvel Studios,
e que, analisando de maneira objetiva, é uma série medíocre que tenta justificar a existência através de sua função social e do humor autodepreciativo para questionar as decisões criativas do MCU, mas que falha em ambos os objetivos. Na trama, vemos a protagonista Jennifer Walters, uma advogada tentando balancear a sua vida profissional e pessoal, mas que vê tudo mudar devido a um acidente envolvendo seu primo, o cientista Bruce Banner, onde entra em contato com seu sangue, fazendo com que ele se torne capaz de se transformar em uma gigante verde esmeralda com força descomunal, mas que, diferente de Banner, consegue dominar seus poderes e mantém a sua personalidade desde a primeira transformação. Após aprender a dominar os seus novos poderes com a ajuda de Banner, Jennifer retorna à sua vida normal. Infelizmente, devido a um incidente ocorrido no tribunal em que ela usou seus poderes, Jennifer é demitida do escritório em que trabalhava. Mas a protagonista ganha uma nova chance de trabalho em um novo escritório, onde irá representar super-humanos acusados pela justiça americana. E graças a isso, irá se encontrar com seres das mais diversas origens e poderes que lhe ensinarão o verdadeiro significado de ser uma super-heroína. Além do fato de ser uma protagonista feminina em uma produção milionária da Marvel, um dos principais diferenciais da série She-Hulk está em seu humor metalinguístico, onde vemos Jennifer, interpretada pela atriz Tatiana Maslany, constantemente falando diretamente para o público sobre seus pensamentos acerca dos acontecimentos atuais da sua vida e até mesmo sobre a maneira de como são tomadas as decisões criativas da Marvel. Apesar da proposta ter se mostrado bem sucedida nos quadrinhos e adaptações de Deadpool, do Lobo e da própria She-Hulk, na série, o recurso acaba se mostrando uma mera distração diante das tramas desinteressantes apresentadas ao longo dos episódios, além da própria falta de carisma da personagem e um arco bem construído para seu desenvolvimento. Embora busque trazer uma figura de mulher empoderada, independente e do qual seu público feminino possa se identificar, a série faz isso da maneira mais superficial e danosa possível, optando por atalhos de roteiro que acabam prejudicando a mensagem e tornando a série desconvidativa, como o fato de tornar a protagonista uma mulher prepotente e incapaz de reconhecer muitos dos seus problemas e de suas próprias falhas de caráter, assim como a representação dos personagens masculinos, inclusive aqueles que já tinham suas personalidades bem definidas em obras anteriores do MCU, como Emil Blonsky e Wong, com a esmagadora maioria sendo retratado como indivíduos estúpidos, machistas, dissimulados e sem qualquer chance de redenção. Com o foco centrado em uma protagonista que não consegue cativar o seu público, as demais personagens femininas também não têm o espaço devido, servindo como meras coadjuvantes para ressaltar as qualidades da personagem central, sem arcos que realmente justifiquem sua existência ou reforcem sua mensagem de representatividade em uma obra mainstream. Saindo da temática mais social e política e voltando para o MCU como um todo, a série também reforça um dos principais problemas da fórmula Marvel desde sua concepção: o excesso de referências e cameos. Todos sabemos que o universo da Marvel se sustenta através das interconexões entre suas produções, com cada uma servindo para apresentar personagens e arcos que irão culminar em algo muito maior, comumente nas reuniões de Vingadores no cinema. No entanto, em obras como She-Hulk, a grande maioria dessas referências, sejam nos quadrinhos, séries ou participações de personagens e outras franquias, acabam servindo de muleta para garantir o interesse do público ao longo dos episódios, ao invés de serem de fato homenagens ou mesmo elementos vitais para algo maior, como a tão alardada saga do multiverso que a Marvel vem prometendo desde a derrota de Thanos. Enquanto a série indica elementos como os mutantes, o Hulk vermelho, Mephisto, o Motoqueiro Fantasma e o Quarteto Fantástico, nada disso tem algum real significado ou impacto para o futuro, ou mesmo para a série, servindo apenas como meras distrações para desviar a atenção do público de suas tramas descartáveis, desenvolvimentos precários de personagens e momentos constrangedores, como a tão alardada cena do Rebolado. Uma das poucas exceções de cameo bem conduzida foi a do Demolidor, novamente interpretado por Charlie Cox no 8º episódio. Embora essa versão não seja a mesma da consagrada série da Netflix, o carisma do ator, as sequências de ação e a química com a protagonista serviram para dar alguma redenção para a série que, mesmo com menos de 10 episódios, tem apenas nesse e no primeiro alguma razão de existir, mesmo para os fãs mais condescendentes do MCU. E então, chegamos ao encerramento da série, que para o bem ou para o mal, diz a que veio, tornando o grande líder criativo da Marvel, Kevin Feige, em uma inteligência artificial. Vemos She-Hulk adentrar nos estúdios da empresa e questionar as decisões criativas da Marvel, inclusive para o encerramento da série. Embora a sequência poderia ser uma engenhosa meia-culpa da Marvel acerca da decrescente qualidade de seus roteiros, a sequência como um todo praticamente joga fora qualquer intenção de ser uma adição substancial ao MCU, preferindo, ao invés disso, ser uma cutucada nos fãs que continuam a consumir e exigir mais referências aos quadrinhos e seus personagens. Para piorar,
A série toma essa decisão, mas sem oferecer de fato uma solução ou alternativa para os atuais rumos que a Marvel tomou. A consequência disso é que toda a sequência soa tão desagradável e superficial quanto as pontuais alfinetadas da protagonista, que afirma que a série é dela e que o público não deve esperar por referências ou conexões a todo o MCU, enquanto no fim é exatamente isso que ela faz, mas sem qualquer propósito realmente válido. Com todo exposto, vemos que She-Hulk, Attorney at Law, é uma representação do que a Marvel se tornou para seu público, uma grande e cara piada de mau gosto, com roteiros banais, uma personagem central desinteressante, uma mensagem social debatida de maneira tendenciosa e um humor autodepreciativo que apenas escancara suas falhas. A série justificou toda a rejeição que vem recebendo desde seus primeiros anúncios, sendo um desserviço para os fãs mais esperançosos da Marvel e para a própria protagonista. Ao menos, o fracasso da série, assim como muitos projetos medíocres ou notavelmente ruins da empresa, tem feito a Marvel e a Disney repensarem seus modelos de negócios e estratégias, enxergando a necessidade por renovação e por priorizar um conteúdo de qualidade para seus futuros lançamentos, e não apenas lucros obtidos em cima dos fãs. Infelizmente, para She-Hulk, nem mesmo uma advogada como Jennifer Walters seria capaz de reverter o veredicto do público para sua série e para a Marvel como um todo. Ambos são culpados e agora devem pagar suas sentenças com a rejeição e o ceticismo acerca dos próximos projetos do MCU, que levará tempo e dedicação se quiserem restaurar a confiança do público perdida em projetos de qualidade questionáveis como esse.